pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês algumas das canetas ponta pincel que eu tenho, que tem a ponta pequena, ou seja, você consegue escrever de um tamanho menor. Tá? Então as duas primeiras que eu tenho aqui é a Tombow Fudenosuke, que ela tem a ponta dura e a ponta mole, né? A ponta hard e a ponta soft. Essa daqui é a Pentel Food Touch, tá? E essa daqui é a que eu comprei recentemente, que é a Tombow Fudenosuke Twin, tá? Então ela tem duas pontas, uma preta e uma cinza, tá? Então vamos dar uma olhadinha nelas. Vou começar aqui pela Tombow Fudenosuke, que é a mais comum, né? E é a que eu mais uso também. Essa daqui, olha, a ponta dela é bem pequena. Deixa eu comparar para vocês com a ponta da Tombow Dual Brush, que também é bem comum. Então a diferença de tamanho da ponta é enorme, como vocês podem ver, tá? Com isso, então, a gente consegue fazer um lettering menor, né? Uma folha pequena ou um espaço menor, né? Então ela tem esses dois barris, né? Que é um azul e o outro preto. A tinta dos dois é tinta preta. A diferença de cor do barril é só para você conseguir diferenciar se ela tem a ponta dura, né? A ponta hard ou a ponta soft, tá bom? A ponta mole. A ponta das duas também é igual, olha, vocês podem ver, não muda nada. A única coisa que muda realmente é a flexibilidade. Tá? Então, uma vai ser mais flexível do que a outra. Eu vou testar ela depois pra vocês. A próxima que eu tenho aqui é a Pentel Food Touch, tá? Ela também é bem comum. E a ponta dela é bem pequena também. Se eu for comparar com a Tombow Fudenosuke, a ponta dela é do mesmo tamanho. Essa daqui tá um pouquinho desgastada. Essa daqui tá um pouquinho desgastada, mas ela é do mesmo tamanho. Eu tenho uma na cor vermelha, que eu não uso tanto. Então eu tenho uma aqui também na cor vermelha, que eu não uso tanto, tá? Então se a gente for comparar a ponta, ela também é bem parecida, tá? Que essa ponta aqui tá menos desgastada que a da ponta da caneta cinza, que é a que eu mais uso também. Tá? Então a ponta é do mesmo tamanho, praticamente. Se tiver alguma diferença, é coisa de menos de milímetro, tá? Então essa é a Pentel Food Touch. E a última caneta que eu tenho para mostrar para vocês é uma caneta da Tombow também, que é a Tombow Twin. Então ela tem, como eu já falei, uma ponta que ela é preta e a outra cinza. Então ela também tem o pincel, é do mesmo tamanho das outras, tá? Esse daqui é o lado com tinta preta e esse daqui é o lado com tinta cinza, tá? Como ela tem duas cores no mesmo barril, ela provavelmente vai durar menos, porque ela tem menos quantidade de tinta de cada uma das tintas no mesmo tamanho de barril, tá? Praticamente o mesmo tamanho, até um pouco menor. Por que isso? Por que eu quis comprar essa? Porque a Tombow Fudenosuke, ela só vem na cor preta, tá? A tinta só vem na cor de tinta preta. Então eu queria uma cor diferente e eu tava de olho nessa cinza aqui. Então, e eu acabei achando também muito prático ter o preto e o cinza na mesma caneta.
Ok, pessoal, então a minha letra não ficou tão bonita, tá? É porque eu tô escrevendo em um ângulo, mas eu queria mostrar pra vocês, então, a diferença de tamanho de letra que a gente consegue fazer com essas 4 canetas. Não é grande, tá? Tem uma diferença, claro, da Tombow Denosuke Hard para Soft, que eu vou mostrar pra vocês em uma outra folha depois, na diferença do traço fino e grosso, tá? Mas fora isso, elas são bem similares. Eu fiz esses swatches aqui, essas marquinhas, porque um dos motivos que eu uso essas canetas também, além de lettering, é para fazer desenhos, tá? Então, o que eu queria fazer o teste? Eu queria fazer 2 testes. Um é apagando, para ver se ele vai apagar um pouco a tinta também, se a tinta vai ficar mais fraca. E o outro é com água, com o pincel de aquarela, tá? Então, eu vou apagar aqui o primeiro, pra gente ver como é que fica. Então, se, por exemplo, eu faço um desenho a lápis, daí depois eu passo a caneta e eu quero apagar depois. Então, pra gente ver como é que fica. Vou apagar aqui e aí a gente vê se tem alguma diferença. Então, o cinza, claro que vai ser um pouquinho mais difícil de ver, porque ele não é tão pigmentado quanto o preto, óbvio. Mas aqui da Tombow Denosuke a gente pode ver que tem uma diferença bem leve de coloração, mas ela descolore um pouquinho quando você passa a borracha por cima, tá? Isso é bem mais fácil de ver nos outros papéis, nos papéis de sketchbook, eu pelo menos consigo perceber bastante. Então, isso é uma coisa para ter em mente. Se você for fazer o seu desenho a lápis primeiro e depois passar a caneta pincel por cima, e se você quiser apagar, você vai ter que fazer pouca pressão para apagar, tá? Porque senão você pode acabar desbotando um pouco a caneta pincel que você passou por cima. Mas isso também aconteceu um pouquinho na Pentel Full Touch e um pouquinho também na Tombow Twin Tips. O cinza, de novo, não dá pra ver muito bem, porque ele já é menos pigmentado. Mas no preto a gente consegue perceber uma diferença, tá? Pequena, mas percebe. Agora vamos pro teste, então, do pincel com água. A Tombow, meu pincel tá com tinta vermelha, mas a Tombow, esse papel, ele não é pro papel para aquarela, tá? Tombow Twin Tip eu nunca testei, tá? Mas a princípio todas essas canetas Tombow, né? Ponta pequena, são a prova d'água, tá? Então, teoricamente, você pode fazer o desenho, fazer o contorno com essas canetas ponta pincel e daí pintar com aquarela. Já a Pentel Full Touch eu deixei por último. Vocês podem ver que ela realmente não é a prova d'água, pelo contrário, ela é a base d'água. Então muita gente usa essas canetas justamente para pintar a aquarela com elas. Então faz um contorno, por exemplo, com a Pentel Full Touch e daí vai com água diluindo e trazendo pigmento para outros lugares, tá? Então essa é uma diferença importante dessas duas marcas de caneta, a Pentel e a Tombow. Então a Pentel, ela é a base da água, tá? E as Tombow são a prova d'água. A última coisa que eu quero mostrar pra vocês é o teste no papel 75 gramas, tá? E aí eu vou aproveitar e mostrar um pouco pra vocês a diferença de flexibilidade das canetas. Então vamos começar aqui pela Tombow. Essa daqui é a soft, tá? De corpo da caneta, o corpo é preto, tá? Então eu consigo fazer traços grossos e finos, uma variação bem grande, tá? Do traço grosso para o traço fino. Então se eu for escrever, por exemplo,
ficaria assim, tá? Eu consigo fazer uma variação boa. Uma coisa que vocês podem reparar que aconteceu aqui é que às vezes, a depender do jeito que você usa, olha, ele dá uma falhada, tá? Isso é comum em diversas canetas ponta-pincel, tá? E eu particularmente gosto desse estilo de linha porque eu acho que ele fica um pouco mais rústico, tá? Mas se você fizer o seu traço com calma, ele não vai ficar assim, mas se você fizer o traço realmente corrido, tá? Então vamos testar aqui a Tombow ponta dura, né? A ponta hard. Então, vocês podem ver que o tamanho da linha grossa e da linha fina é praticamente o mesmo. É o mesmo, na verdade. A diferença é a pressão que eu tenho que fazer para conseguir essa mesma linha grossa. Então aqui eu fazia pouca pressão e conseguia essa letra, esse traço bem grosso para baixo. E com a Tombow Hard eu já tenho que fazer muito mais pressão. Então ela é boa se você é uma pessoa que tem mão pesada para escrever. Eu tenho mão relativamente pesada para escrever, por isso que com a caneta soft ela fica um pouco mais... minha letra fica maior, tá? E ela também é boa se você é iniciante, então se você não tem muito controle com canetas flexíveis, que você precisa fazer essa transição do grosso pro fino, ela é um pouquinho melhor porque essa transição ela é mais difícil realmente, então você tem que fazer com calma e ir apertando bastante, soltando bastante. Então uma coisa das canetas ponta-pincel é que elas são flexíveis, ou seja, elas aguentam a pressão. Então, você não pode ter dó de apertar a caneta, tá? Ela aguenta bastante a pressão. Então, por exemplo, se eu fosse escrever, ela iria ficar assim. Ok? E ele também tem o mesmo problema se eu fizer um traço rápido, corrido, ele também tem o mesmo problema. Qual que é a diferença? Eu consigo, por ela ser um pouco mais fácil de controlar, eu consigo fazer uma letra um pouco menor com essa caneta do que com a soft, tá? Eu gosto das duas, eu acho que no meu modo de ver as coisas, elas têm um efeito um pouco diferente, tá? Se vocês forem ver a mesma letra, mas ela tem um efeito diferente, então às vezes eu prefiro usar uma, às vezes eu prefiro usar outra, depende do contexto, tá? E agora passando para a Pentel Full Touch, então, de novo, o tamanho da ponta é o mesmo das outras duas, tá? E eu consigo fazer também linhas grossas e finas bem similares, tá? Qual que é a diferença dela? Ela, na minha opinião, ela é mais similar à Tombow ponta soft, tá? Porque ela é bem flexível. Eu diria que às vezes eu tenho a sensação que ela é um pouco mais flexível que a Tombow soft. Tá? Então, para quem está iniciando, ela é boa, mas você tem que ter controle. E ela vai, para mim, pelo menos, que tem uma mão mais pesada na hora de escrever, ela deixa a minha letra um pouco maior. Tá? Então, posso escrever aqui. E a outra coisa dessa caneta em particular é que, como eu acho ela mais flexível, eu tenho um pouco mais de dificuldade, tá vendo, ó, da transição do grosso pro fino. Coisas que eu não encontro tanto nas Tombow. Então a Tombow pra mim me dá um pouco mais de resistência do que a Pentel, mas ainda assim eu gosto muito da Pentel, principalmente das cores dela, porque ela tem diversas cores. E por fim, a Tombow Twin. Então deixa eu pegar a ponta preta, por exemplo. Bem semelhante, principalmente a Tombow Soft, mas eu acho que ela é mais comparável com a Pentel do que com a Tombow Soft, tá? Porque ela é um pouco mais flexível do que a Tombow Soft. Então, por escrever com ela, minha letra também fica maior, tá? E a ponta cinza é exatamente a mesma coisa, só que de outra cor.
Então, aproveitando que eu tenho duas cinzas aqui, cinza é uma das minhas cores preferidas, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês? Eu preferi, entre os cinzas, eu preferi o cinza da Tombow Twin do que o cinza da Pentel, desculpa. Por quê? Porque ele é um cinza mais clarinho. Então eu conseguiria fazer, por exemplo, se eu for escrever aqui, eu tô numa posição ruim para escrever, por isso que a minha letra tá ficando meio tortinha. Mas eu conseguiria, por exemplo, com a mesma caneta, fazer um sombreamento, fazer um efeito de sombra aqui no meu lettering, tá bom? Eu poderia fazer isso com a Pentel? Poderia. Deixa eu pegar aqui. Então, eu poderia fazer o sombreamento com a Pentel? Poderia. Mas, como ela é um cinza mais escuro, ele não dá tanto contraste no sombreamento. Então, por isso, em questão de tonalidade, eu tenho preferido a Tombow Twin do que a Pentel cinza, tá bom? E a outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que nenhum desses papéis, nem esse papel 75 gramas, que é o papel de impressora, e o papel 85 gramas que eu tenho usado, são papéis próprios para canetas pincel, tá? Porque eles são papéis um pouco mais ásperos, eles têm um pouquinho de textura. Então isso vai desgastar a caneta mais fácil, tá? A sua caneta vai durar menos. Então o ideal é que você escreva num papel específico para caligrafia, com canetas ponta pincel, que são normalmente papéis mais lisos, tá? Que ele não é tão abrasivo na ponta da sua caneta. E aqui no verso da caneta, ó, no verso do papel, desculpa, papel 75 gramas, a gente pode ver que não teve nenhuma delas vazou, tá? Elas fazem sombreamento, fazem sombra, tá? Dá pra ver a sombra de todos, inclusive das cinzas, mas nenhuma delas vazou. Como eu sempre mostro pra vocês na minha Robonite, eu tenho aqui... Eu não tenho penteste, porque como eu tenho poucas canetas, eu não cheguei a fazer penteste, mas eu tenho um spreadinho específico que eu usei a caneta vermelha da Pentel, esse daqui. Usei a caneta vermelha da Pentel e ela chegou a vazar um pouco pro outro lado. Não muito, tá? Tem alguns pontos aqui que vazou, mas ela chegou a vazar pro outro lado. Pouca coisa. Provavelmente porque eu tenho a mão bem pesada, então vocês podem ver que os meus traços grossos, eles são bem grossos realmente, porque eu aperto bem a caneta, tá? Eu faço isso porque aí eu consigo ter uma variação maior do grosso pro fino. O tantinho que vazou aqui não me incomoda, tá? E aqui, por exemplo, eu tenho usado as Tombow Fudenosuke e não vaza nada, faz só o sombreamento realmente, porque o papel Tombow River, ele é um papel bem fino. Esse daqui também é com a Tombow Fudenosuke, esse daqui, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo sobre as canetas ponta pincel com ponta pequena. Eu só tenho essas por enquanto. Eu sei que existem outras canetas com ponta pequena também, que, enfim, vale a pena dar uma conferida se você gosta de usar caneta ponta pincel para fazer algum detalhe no seu planner, tá? Porque elas são realmente bem menores do que as pontas da Tombow Dual Brush, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!